Muito boa tarde, estamos começando o programa Mães e Filhos deste sábado e olha só, hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante, que é a incontinência urinária, a infecção urinária e também sobre a insuficiência renal. Eu fui visitar o centro de hemodiálise aqui em Cuiabá, lá na Santa Casa, e conversei e tirei todas as minhas dúvidas com a doutora Silvânia Soares. Então acompanha aí. Oi, gente, boa tarde. Estamos começando o programa Mães e Filhos deste sábado e hoje um dia muito especial. Eu estou aqui na hemodiálise crônica infantil da Santa Casa e vou falar um pouquinho sobre a insuficiência renal. Eu convidei a doutora Silvânia, ela é nefropediatra e ela vai falar pra gente como funciona a hemodiálise. É um tratamento novo aqui para Cuiabá, tem apenas um ano, né, doutora? Sim, nós iniciamos esse tipo de tratamento em agosto de 2016. É uma modalidade inédita no estado de Mato Grosso, antes não existia, mas graças ao apoio da Santa Casa foi possível nós realizarmos este sonho, porque tem mais de 10 anos que eu trabalho com nefropediatria. E essa modalidade de tratamento é muito difícil, é uma modalidade muito cara. Então antes as crianças precisavam ir para grandes centros, São Paulo, Rio Grande do Sul, mas agora, graças a Deus, a gente consegue fazer isso aqui em Cuiabá mesmo. E fala pra gente um pouquinho primeiro sobre a insuficiência renal. Como as crianças, as mães podem assim detectar que está tendo algum probleminha no rim da criança? Então, algumas vezes existem sintomas clássicos onde é fácil identificar que existe problema renal. Por exemplo, a criança que tem sangramento na urina, a criança que incha. Algumas vezes tem crianças com pressão alta, então ela vai ter dor de cabeça, ela vai ter tontura, ela pode ficar muito pálida e com falta de apetite, pode ter fraqueza, dores nos ossos. Mas, em muitas ocasiões, em algumas doenças, os sintomas são muito silenciosos. E a criança pode ter um quadro até importante de insuficiência renal, mesmo sem apresentar sintomas. Então, é importante a avaliação pediátrica adequada. Quando existe uma suspeita, o especialista, que é o nefropediatra, tem que avaliar a criança também. E a gente consegue detectar através de exames simples, assim, de sangue e de urina. A hemodiálise já é o tratamento crônico da insuficiência renal, né? Como ela é feito? Para quem não conhece a hemodiálise. Então, na verdade, quando o paciente tem um diagnóstico de insuficiência renal, ele precisa de uma terapia de substituição renal, que é onde você vai, de alguma forma, realizar a limpeza do sangue, porque os rins funcionam como se fossem filtros do corpo. Então, quando o filtro falha, de alguma forma você precisa substituir isso. Então, existem duas modalidades de tratamento. A modalidade aguda, que é quando o paciente está passando por um problema reversível e o rim dele vai voltar a funcionar. Então, a gente faz a terapia de substituição renal por um período, um prazo limitado, mas existem aqueles casos dos pacientes considerados crônicos, onde a insuficiência renal já é definitiva, que aí a gente precisa fazer diariamente essa substituição da função renal. Então, dessa forma, a hemodiálise, ela é uma modalidade interessante de tratamento, porque nos propicia fazer adequadamente a retirada das impurezas e a criança pode ter uma vida assim muito boa, ela pode comer muitas coisas, ela pode ir à escola. Então, a hemodiálise seria assim uma forma da criança continuar sobrevivendo até que ela possa receber um transplante renal. E aqui
né? A gente tem 6 vagas, são 6 crianças que ocupam essa vaga e ela tem essa sequência de tratamento. É como é mantido esse sistema aqui na Santa Casa? Então, a Santa Casa, ela trabalha com o SUS, é 100% SUS. O tratamento dessas crianças é todo subsidiado pelo SUS. Então, inicialmente, nós recebemos doações de parceiros que nos ajudaram a construir esse espaço, decorar. Nós temos um outro espaço onde são feitos os atendimentos ambulatoriais, que é todo personalizado para a criança, para que a terapia seja um pouco menos dolorosa, né, que o processo seja assim mais interessante. Então, todo o espaço arquitetônico, máquinas, a gente recebeu através de doações. Olha só como é importante dizer isso. Foram doações. Esse centro hoje existe por doações e é muito importante que a população saiba valorizar isso e também apoiar esse tipo de causa, porque é uma causa que favorece a vida, né? Exatamente. Só que as doações, elas foram bastante importantes para iniciar o serviço, para a aquisição de materiais, de espaço, mas porém a manutenção do serviço, que, como eu já disse, é um serviço caro, essa manutenção é só o governo que pode nos propiciar. E atualmente, o Dr. Preza, que é o diretor da Santa Casa, ele encontra-se em fase de negociação com o governo para que a gente consiga continuar com esse trabalho que tem sido muito legal. E a gente veio aqui para mostrar justamente esse trabalho, para que ele seja, sim, apoiado pelo governo, para que ele tenha vida longa, porque é muito importante esse tipo de trabalho, não só para o Estado, mas para que a gente possa manter essas vidinhas que estão aqui e que dependem disso, né, doutora? Exatamente. Então não saia daí, no próximo bloco a gente volta com alguns depoimentos dos pais que estão aqui. Voltamos, eu estou aqui com a mamãe Franciane e a Maria Clara, esse anjinho aqui que teve uma missão muito importante, né, mamãe? A mamãe lutou pela hemodiálise, ela foi a pioneira aqui na Santa Casa, que trouxe, na verdade, a hemodiálise aqui para Cuiabá. Me fala um pouquinho, me conta um pouquinho como foi essa história. Foi bem complicado. A Maria Clara foi diagnosticada, a gente ficou internada na UTI. Ela tinha condições de ter alta, mas não tinha o equipamento e nem o tratamento, né, aqui em Cuiabá. E quanto tempo ela ficou na UTI? Foram quase 6 meses. Aí a gente teve que ir para São Paulo, tentar uma vaga lá, infelizmente não deu certo. Infelizmente, mas talvez felizmente, porque eu torcia para ficar aqui mesmo, né? E depois retornamos, voltamos para a UTI, até que conseguimos dar início ao tratamento aqui na Santa Casa. E como você conseguiu ter isso? Você foi uma mamãe guerreira que foi buscar ajuda através da justiça para que ela tivesse esse tratamento aqui. Conta pra gente como isso aconteceu. Exatamente, eu fui atrás da defensoria, fui na vara da infância, fui atrás da juíza, porque eu precisava que a minha filha saísse da UTI para não correr risco de vida, né, atraindo infecções e outras coisas, mas não tinha um tratamento aqui, e não tinha mais para onde correr. O Estado não dava aquela abertura para a gente começar. Mas através do juizado da infância a gente conseguiu. E hoje, quando você senta aqui, já tem quanto tempo que você senta nessa cadeirinha com a Maria Clara? Tem um pouco mais de um ano, né? Começou em agosto do ano passado. E quando você senta aqui e visualiza esse sonho, porque era um sonho realizado, como que o seu coraçãozinho, além de estar dando uma vida, uma oportunidade de vida melhor para sua filha, como você se sente? Eu me sinto confortável e tenho aquela sensação boa de saber que eu vou voltar para casa. Não vou precisar mais ficar aqui internada sem ter data de ir embora. E essas outras mamães que te acompanham acabam sendo uma família também, né? Exatamente, todas as manhãs estamos juntas de segunda a sexta. É isso aí, gente. A gente vai dar um tour aqui, vamos conversar com as outras mamães. A tia deseja para vocês que vocês tenham
dentro do possível, né? Porque tudo a gente tem que aceitar acima de tudo, mas que Deus sempre abençoe vocês e que essa anjinha aqui que cumpriu uma missão seja protegida sempre. Obrigada. Gente, a família do Hospital Santa Casa abraçou essa causa, mas para isso é fundamental a presença do técnico aqui na ala da pediatria, da hemodiálise da pediatria. O adulto é diferente, ele senta, ele sabe o tempo que ele tem que ficar, mas a criança não, né? Verdade. A criança ela precisa ter esse acompanhamento do técnico. Precisa, eles têm que entender que eles têm que ficar um tempo na máquina, não pode sair dela, que eles ficam presos à hemodiálise. Aí a gente tem que tentar o máximo possível fazer eles ficar sentadinho, brincar com eles ali, conversar com eles ali. Aí eles vão entendendo que hoje a gente até chama eles para brincar, eles avisam que eles não podem, que eles até mostram pra gente que está fazendo hemodiálise. Muito interessante mesmo. E Wanderson, quantos técnicos hoje tem aqui para estar dando essa assessoria? Hoje são necessários 3 técnicos, né? Porque para a criança tem uma necessidade a mais, né? Devido ao processo pela atenção, uma criança, para você ganhar a confiança dela, e são passos do dia a dia, né? E aí necessita de uma atenção a mais da parte técnica. E esses técnicos, vocês recebem um treinamento antes? É específico? É uma ala da enfermagem específica? Não, necessariamente não, né? Foi mais cotidiano do dia a dia mesmo, e com o passar do tempo a gente vai acabando agregando, conhecendo cada um, né? Como a gente já acompanha eles desde a UTI, o sofrimento desde o começo, desde o princípio, eles confiam mais na gente. Aí a gente já vai direto para lá, depois vem para cá. Então já ficou íntimo, vamos se dizer assim. Eles pensam assim, que nós que vai resolver um pouco o sofrimento deles, né? Porque depois que fazem hemodiálise, eles se sentem bem melhor, eles mesmos sabem disso. Então é isso aí, a gente vai acompanhar vocês aqui hoje, combinado? Eu estou aqui com a Jennifer, mamãe do Luiz Otávio, e ela vai contar pra gente um pouquinho da história do Luiz. Tudo bem, mamãe? Tudo bem. Conta pra gente como foi a história do Luiz e como ele chegou aqui. Assim, ele já nasceu com a doença renal crônica, a gente já soube do útero. A gente foi para São Paulo, que não tinha o tratamento, a gente foi para São Paulo. Passamos 3 anos e 4 meses lá, conseguiu um transplante, voltamos para cá. E daí, passado 10 meses, ele teve a rejeição do transplante. E daí aqui eu consegui o apoio das doutoras da Santa Casa de conseguir a hemodiálise aqui e o tratamento aqui. E como é esse atendimento aqui? Você que teve tanto tempo indo para São Paulo, né? Já se compara com o atendimento que tem lá? Olha, é um atendimento muito bom, assim, eu não tenho que reclamar, são muito atenciosos, doutoras, enfermeiro, todos. Lá o padrão um pouco melhor, mas só que acho que em pouquinho a gente consegue chegar lá. Ainda temos que evoluir, mas estamos no caminho certo, né? Isso. E a família, estando com o Luiz aqui, participando dessa vida, já aqui em Cuiabá, né, desse tratamento já aqui em Cuiabá, facilita também muito, né, Jennifer? Facilita muito, porque o aprendimento, ele não tinha contato com os familiares, com primos, com ninguém, era só eu e ele, o vínculo. Então, ajuda muito isso também, a gente está aqui, aprende a conviver com outras pessoas, porque ele não tinha convivência também. Doutora, essa questão do transplante, fala pra gente como que acontece, como está essa questão do transplante aqui no Mato Grosso? Então, aqui no Mato Grosso, até o momento, não é possível realizar o transplante. Nós temos uma parceria com os médicos do Hospital Samaritano em São Paulo, e os nossos pacientes são encaminhados para lá. Nós conseguimos marcar consultas até com bastante facilidade, e o governo do estado fornece a passagem para que a mãe e o paciente possam ir fazer essa consulta. Então, se o paciente tem uma possibilidade de um doador vivo, algum parente que possa fazer essa doação, esse processo do transplante é um pouco mais rápido.
No entanto, se o paciente não tem doador vivo, ele precisa ser cadastrado na lista de transplante para receber de doador cadáver. A fila de transplante de criança é uma fila chamada priorizada, então é menos demorado do que nos adultos. A média de espera é bem mais rápida, assim, para as crianças. E aí eles podem receber do doador cadáver e depois do transplante, logo em seguida, retornar para Cuiabá para fazer o acompanhamento pós-transplante aqui conosco. E esse doador, ele é cadastrado nacionalmente? Nacionalmente. A lista é nacional. Então, também é uma nova, vamos dizer, uma nova preitada que a família tem que, né, se submeter, a não ser a hemodiálise, ainda tem essa outra questão que é o transplante. Sim, a questão da espera, do transplante, né? Como eu disse, nem todos têm a possibilidade de ter um doador vivo. Então é isso aí, gente. A gente pôde acompanhar um dia aqui e a gente torce muito para que tenha, sim, o apoio do governo, das pessoas que quiserem, dos empresários que quiserem ajudar, porque tem muita coisa a se fazer ainda, né, doutora? Sim, a gente conseguiu esse espaço, a Santa Casa nos abraçou a nossa causa. Então, a cada dia que passa, nós conseguimos evoluir, mas ainda muito pode ser feito. E a gente precisa desse apoio por parte do governo, por parte da sociedade, dos parceiros, né? Somos muito gratos por tudo que nós temos até agora, mas para a gente poder continuar, dar continuidade nesse serviço, a gente ainda precisa de um apoio grande. Então, vamos fazer a nossa parte. Eu estou aqui com o meu coração muito sensibilizado. Tive que parar um momento porque a emoção veio à tona, mas a gente vai torcer para que tenha vida longa e que cada vez mais as pessoas possam se sensibilizar e ajudar essa missão. Tá certo, obrigada. Voltamos e eu saí da hemodiálise e agora estou aqui na ala ambulatorial com a doutora Silvânia e ela vai tirar algumas dúvidas frequentes da pediatria, as dúvidas que a mãe tem, como por exemplo, doutora, o momento certo de tirar da fralda, aquele momento que a gente nunca sabe a hora certa que o neném já consegue, que a criança já consegue fazer o xixi sozinha. Qual é a melhor dica? Então, as crianças normais, elas terminam a inervação da bexiga por volta dos 3 anos de idade. Então, a idade correta de desfraldar deveria ser a partir dos 3 anos, que é quando a criança está realmente pronta para fazer esse desfraldamento. Porém, algumas crianças muito mais cedo do que isso, né? A gente encontra crianças antes dos 2 anos de idade, com 2 anos de idade, que já começa esse treinamento. Isso pode ser um pouco perigoso, porque essa fase de treinamento, se ela for incorreta, pode causar problemas futuros de disfunção, de distúrbios miccionais. Então, o melhor momento é durante essa fase de 3 aninhos. E como fazer esse treinamento de forma correta? Então, a mãe deve sempre ficar muito atenta para as necessidades da criança. Quando a criança já começa a apresentar uma maturidade, ela é observadora, então ela já percebe que ela não depende mais da fralda. A própria criança tira a fraldinha e tenta imitar os pais. A forma correta é quando chega nesta idade, por volta dos 3 anos, a mãe, o pai ou a avós, enfim, o cuidador da criança, deve mostrar para a criança como que se faz, entendeu? Tem os horários onde a nossa bexiga, o nosso intestino funciona habitualmente, por exemplo, de manhã, ao acordar. Então, a mãe deve ir junto com a criança ao banheiro. A criança tem que ter ou um vaso adaptado ou um piniquinho próprio dela. Então, a mãe faz junto com a criança, ou o pai, enfim, o cuidador. E aí a criança, através do exemplo, aprende a fazer também. Outra dúvida bem frequente, que talvez possa se estender um pouquinho mais, né? Eu já presenciei crianças até maiorzinha, é o xixi durante a noite.
Então, o xixi durante a noite é o que a gente chama de enurese noturna. É um tipo de problema bastante frequente. Nos consultórios a gente vê isso direto, assim, semanalmente existem vários casos. Isso gera uma ansiedade muito grande na criança e na família, porque a partir de certa idade, a criança gosta de dormir na casa dos amiguinhos, de participar de festinha de pijama. Então, se ela faz o xixi na cama, ela vai ficar bastante constrangida com essa situação. Geralmente, as crianças têm até 6 anos de idade, a gente aceita essa idade como normal para fazer o xixi na cama à noite, né? Mas, depois dessa idade, já não é mais normal. Algumas crianças têm algum tipo de problema mesmo, renal, ou outros tipos de problema, como diabetes, que podem causar o xixi noturno, mas na grande maioria das vezes não. Geralmente tem algum fator genético, tem histórico da família, ou o pai, ou a mãe, alguém que fez xixi até mais tarde, tem relatos de 15, 16 anos, e a pessoa sempre pode carregar traumas da infância e da adolescência por causa disso. Então, isso tem a ver com a maturidade cerebral no controle da bexiga enquanto a pessoa dorme. Então, isso a gente consegue ensinar através de treinamentos específicos, e em alguns casos pontuais a gente pode até utilizar a medicação para ajudar a criança a alcançar esse controle. Outro probleminha bem comum na pediatria é a infecção urinária, né, doutora? Sim, agora a infecção urinária é um problema assim, que a gente encara com um pouco mais de seriedade, porque a infecção urinária pode causar insuficiência renal. Especialmente se forem infecções de repetição, que você não sabe a causa. Na verdade, não é normal uma criança ter infecção urinária. O nosso organismo ele tem mecanismos de defesa para que a gente não tenha infecção. Então, toda vez que uma criança tem infecção urinária, aconteceu alguma coisa de errado com essa criança, porque senão ela não teria. Então, a gente vai falar com a senhora outros momentos, porque são assuntos muito importantes, que as pessoas, às vezes, têm poucas informações. Eu mesma, como mãe de 4 crianças, um dos meus filhos precisou de acompanhamento com um nefropediatra, mas são momentos muito rápidos que eu, como mãe, tive. Mas a maioria das pessoas tem poucas informações. Então, eu vou convidar a senhora para estar aqui no programa Mães e Filhos novamente com a gente em outras oportunidades. Tudo bem, será um prazer. Gente, é isso aí. Essa matéria me emocionou muito particularmente. Eu fiquei muito sensibilizada com essas crianças. Elas dependem, sim, da máquina para sobreviver. E isso é uma coisa que nós podemos fazer por elas. A gente pode ajudar, sim. Você que está em casa e queira ajudar o Centro de Hemodiálise aqui de Cuiabá, anota o contato, entre em contato, faça a sua parte, porque essas vidas dependem do voluntário, dependem de pessoas de bom coração para estarem dando continuidade a esse trabalho aqui em Cuiabá. Anotem o número, é 3051-1946. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem nós estamos de volta, sábado, meio-dia 15, na programação do SBT. Uma ótima semana a todos vocês e fiquem com Deus!